falaremos hoje sobre provas no processo. Aqui na minha frente eu tenho meus alunos do 7º semestre da Estácio pela plataforma Teams. Aqui eu tenho o pessoal do YouTube e aqui eu tenho o Instagram ao vivo. Sejam todos muito bem-vindos para a nossa aula. Provas. A que se destina a prova? Prova no processo penal é justamente o elemento necessário para levar a uma verdade sobre um determinado fato criminoso. A prova no processo penal, ela se destina a apresentar, a levar uma verdade, a provar algo, de fato, a provar algo. Quem é o destinatário da prova? O destinatário da prova é o juiz. O destinatário da prova é o juiz. O destinatário da prova é o juiz, que é ele que julgará a prova. E quem produz a prova? Quem produz a prova, via de regra, são as partes, Ministério Público de um lado e a defesa de outro lado. Via de regra, são as partes que produzem a prova. É claro que há algumas exceções no constante a produção de provas, como por exemplo o juiz, que pode produzir a prova de ofício. São exceções. O juiz pode produzir a prova de ofício como verdadeira exceção. E quanto a isso, você já note o artigo 156, 156 do Código de Processo Penal. Ele vai dizer que é facultado ao juiz ordenar de ofício as provas antecipadas consideradas urgentes e relevantes, observando-se, obviamente, a adequação e a proporcionalidade da medida. Artigo 156. Também é possível ao juiz determinar de ofício a produção de prova para dirimir dúvida sobre ponto relevante. São as chamadas formas de produção de ofício pelo juiz, isso de acordo com o próprio Código de Processo Penal. É claro que uma lei ou outra vai trazer também formas de o juiz produzir de ofício provas, mas veja, esta é exceção. Artigo 156 do Código de Processo Penal. Você já sabe então que a prova é produzida pelas partes, sendo o seu destinatário o juiz. Mas e o delegado de polícia? O delegado de polícia produz prova? Veja, via de regra, o delegado de polícia produz elementos de prova. Não a prova em si. Porque sempre que você se relacionar à prova, pensar em prova, você deve pensar no contraditório e na ampla defesa. Você deve pensar no contraditório e na ampla defesa. O contraditório e a ampla defesa é aquilo que constrói o que chamamos de prova. Então, prova é produzida em juízo, via de regra, sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa. O delegado de polícia, ele produz elementos de prova, que obviamente devem ser repetidas, obviamente devem ser novamente refeitas em juízo sob o crivo do contraditório da ampla defesa, porque você sabe que durante a fase inquisitorial do inquérito policial, o delegado ele vai colher os elementos de prova apenas, ok? Ele vai colher os elementos de prova. Acontece que, em algumas vezes, o delegado de polícia ele é obrigado a produzir algumas provas. Provas estas que são consideradas urgentes, provas estas que são consideradas irrepetíveis. E por isso, o delegado de polícia produzirá algumas provas, como por exemplo a prova pericial, que deve ser produzida por ser irrepetível em fase inquisitorial. Esta prova produzida na fase inquisitorial pelo delegado de polícia apenas será levada a juízo para sofrer o contraditório. Para sofrer o contraditório significa que a parte contrária, que a defesa vai poder então
pegar aquela prova, discutir aquele laudo e talvez fazer quesitos para os peritos, mas a prova não poderá novamente ser produzida, tudo bem? Então, via de regra, a prova é produzida pelas partes e é endereçada ao juiz. Vamos dar uma olhada, já começando a estudar o nosso Código de Processo Penal, vamos dar uma olhada lá no artigo 155. Vamos dar uma olhada no artigo 155. Você deve estar vendo aí o 155, então. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial. É isto que fala o artigo 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova, produzida em contraditório judicial. Veja, aí ele continua, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. É isso que eu acabei de falar sobre os elementos de prova, os elementos informativos que são colhidos na fase inquisitorial. É assim que o Código de Processo Penal chama aquelas, abre aspas, provas que o delegado de polícia produz. Tecnicamente, se chama elementos informativos de prova ou elementos informativos colhidos. Ressalvado quando as provas cautelares, as não repetíveis ou chamadas irrepetíveis e as antecipadas. Estas provas cautelares, não repetíveis e antecipadas são aquelas que devem ser produzidas antes ou aquelas que por algum motivo só podem ser produzidas antes, como por exemplo a perícia. Como, por exemplo, um laudo de lesão corporal, um exame de corpo de delito. Prova que deve ser antecipada, por exemplo, se eu tenho uma testemunha que já está muito doente, uma testemunha que está em avançada idade e ela não... entende-se que ela não aguentaria chegar até o fim do processo, daqui 2, 3 anos, para ser ouvida em audiência de som e julgamento. Essa também é uma prova antecipada. O artigo 155, ele traz aqui no seu bojo o sistema de avaliação da prova no Código de Processo Penal. O artigo 155, ele traz no seu bojo aquilo que chamamos de sistema de apreciação da prova. O que significa isso? Significa que o juiz ele vai se valer de algum sistema racional, de algum sistema autorizado pelo direito para analisar, para avaliar as provas. E o sistema que é utilizado no direito brasileiro para avaliar as provas é o chamado sistema da livre persuasão racional ou da livre convicção. Sistema da persuasão racional ou sistema da livre convicção. Sistema da persuasão racional ou da livre convicção. E o que esse sistema vai nos dizer? Esse sistema vai dizer que o juiz vai valorar as provas de acordo com a sua convicção racional, de acordo com a sua convicção chamada de motivada. Ele analisa livremente as provas. Não há um peso de provas. Testemunha vale mais que interrogatório, confissão vale mais que prova documental, exame pericial vale mais que prova de busca e apreensão. Não, negativo. A primeira informação que vocês têm que ter é que não há diferença de peso entre as provas. Quem vai valorar as provas dando um peso maior para esta ou para aquela prova é o juiz, por conta do chamado sistema da persuasão racional ou sistema da livre convicção. Isso significa que o juiz deve fundamentar todas as suas decisões. O juiz fundamenta suas decisões, isso também de acordo com a própria Constituição Federal, que determina que todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas.
Você anota para isso o artigo 93, inciso 9º, 93, inciso 9º da CF, da Constituição Federal. 93, inciso 9º da Constituição Federal, vai determinar lá, um mandamento constitucional, que toda a decisão judicial deve ser fundamentada. E aí vem para o nosso artigo 155, vai dizer que o juiz formará a sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial. Este artigo, ele nos traz o sistema da persuasão racional ou da livre convicção, que significa que o juiz não dá peso obrigatório para prova A ou prova B, ele vai valorar. Então, se eu tenho 10 testemunhas de um lado, falando que o réu cometeu um crime, e uma perícia de outro lado apontando pela não prática daquele crime, ele pode valorar a perícia e desconstituir as testemunhas. Como ele pode fazer o contrário? Eu posso ter 2, 3 perícias falando X e aí eu tenho uma testemunha falando o contrário. O juiz pode valorar, dar um peso para o depoimento daquela testemunha que formará a convicção dele. O que ele precisa fazer apenas? Ele vai precisar fundamentar, ele vai ter que dizer que a decisão dele foi tomada por conta da testemunha tal, que pareceu bastante verossímil, que teve a ver com um fator tal, com um fato tal. Então ele vai fazer uma lógica e vai decidir com base nisso. Ele não vai poder simplesmente decidir e não apontar da onde que ele está tirando. Veja, o juiz ele decide com base nas provas dos autos. Como é que ele valora essas provas? De acordo com a sua convicção, de acordo com a sua livre convicção, que é o chamado sistema da persuasão racional. Tudo bem, minha gente? Tudo bem?